Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, né? Só antes de continuarmos ao estudo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê joinha, compartilhe com os amigos, tá certo? De repente é interessante até compartilhar com quem tem interesse no assunto, tá certo? É isso aí, um forte abraço, vamos ao estudo. Olá, tudo bem com você? Bom, dando continuidade aí ao estudo do capítulo 1 do livro de Gênesis, referente ao terceiro dia da criação, né, como eu tinha mencionado no vídeo passado, e seria propriamente aí do versículo 10 ao versículo 13. Tinha até citado que seriam até um pouco menos pesado do que o da última vez, e realmente é um estudo um pouquinho mais leve em relação ao anterior, tá certo? Então vou mostrar para vocês aí o versículo, no caso do 10 até o 13, que eu farei hoje, referente ao terceiro dia. Eu tinha feito do 5 até o 9 na última vez, mas agora eu farei aí do 10 ao 13, que é referente ao terceiro dia. Na verdade, o terceiro dia ele engloba também o versículo 9, tá? Mas como eu já tinha feito, vou fazer do 10 ao 13, e aí depois eu vou seguindo aí em tese a ordem cronológica para facilitar para vocês, certo? Vamos lá então. Vou ler o versículo 9, tá? E disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar e descubra-se a porção seca, e foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto que dê fruto, segundo a sua espécie, que sua semente esteja nela sobre a terra, e foi assim. E produziu a terra erva verde, erva que dá semente, segundo sua natureza, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Bom, no versículo 10 aqui, eu estou até pegando um pedaço de um comentário, do comentário Widom. Chamou Deus a porção seca terra. O nome terra foi dado à terra seca, como distinguida das águas ao redor, que eram chamadas mares. Aqui tudo é simples e claro, como Gênesis, no capítulo 1, versículo 6 a 8. No caso, explica como Deus criou os céus, que é Gênesis no capítulo 1. Assim, Gênesis 1, capítulo 1 do 9 ao 10, mostra como ele criou a terra. Então, basicamente, a ideia aqui, a terra, no caso, esse nome vem de terra seca, né, que seria uma porção de água, e aí um pedaço de terra seca, aí ele chamou, no caso, que seria o local onde germinaria, né, a questão das ervas, das sementes, das árvores, né, etc. Aqui no caso, no capítulo de Champlin, no comentário de Champlin, ele traduz como: e disse, produza a terra relva. E aí Champlin comenta que não poderia haver vida animal sem a vegetação. Os atos criativos do terceiro dia deram continuidade à armação do pau para que a terra fosse habitada. As sementes produzidas pela vegetação garantiriam a continuidade do ato criativo. Uma breve, mas importante observação. As sementes de quaisquer espécies, vegetais, animais ou humanas, deram continuidade à benevolência criativa de Deus. Nessa altura, os intérpretes comentam sobre a bênção da fertilidade da terra,
a mãe física de todos nós. Alguns povos primitivos não plantavam, mas comiam a carne de animais que dependiam da vida vegetal. Ou seja, aqui basicamente o que Champlin está querendo dizer é como se Deus nesse momento ele tivesse batizado, né, aquela porção de terra para que os humanos dessem continuidade à criação de Deus, né, como se o homem fosse, como eu posso dizer assim, um ajudante de Deus, entendeu? Como se Deus tivesse habitado a terra para que o homem vivesse, né, como é citado em Gênesis, mesmo no começo do livro, e aí o homem mesmo ajudasse Deus em sua criação. Então, essa foi a ideia principal de Deus, de, no caso, habitar a terra para, no caso, criar as sementes e tudo mais, que a gente acabou vendo a seguir. Vamos ao próximo versículo. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore de fruto, que dê fruto segundo a sua espécie, que sua semente esteja nela sobre a terra seca. E foi assim. Aqui, o que a gente pode perceber, na verdade, é que essa narrativa toda, né, a preparação do clima, da vegetação, é uma demonstração, no caso, das formas de vida que poderiam existir. Né? Mas aqui, principalmente no comentário Idon, que eu estou utilizando hoje, eles descrevem que não há boas razões para esperar nessa escritura, né, no caso nesse versículo, uma resposta para muitas perguntas misteriosas da biologia. Né? Aqui descobrimos o Deus pessoal, todo-poderoso, infinito em habilidade e sabedoria, para originar todas as coisas. Mas como ele trouxe à existência as inúmeras coisas que agora capturam a observação ou atraem a investigação dos homens, nós não acreditamos que seja o propósito deste texto explicar. Ou seja, basicamente é o seguinte, ele fala que esse versículo 11, tá? Aqui, aparentemente, né, esse versículo está muito mais preocupado em mostrar o poder de Deus do que certamente explicar biologicamente, cientificamente, né, o porquê e como toda essa criação, né, essa produção das sementes e tudo, da vegetação em si, ela conseguiu se originar. Né? É bem interessante essa questão, né? Porque aqui engraçado que assim, ó, aqui no caso no comentário de Champlin, tá? Em relação a esse versículo, ele cita que é como se tivesse há um pecado contra o solo. Em uma semana a semente a designo, perdão, em uma única semente há desígnio e inteligência suficientes para confundir todos os ateus. A estabilidade econômica e a rigidez social depende da fertilidade do solo. Ele fala, há um pecado contra o solo. Ele cita lá um artigo e tal. A exploração ditada pela cobiça é um desses pecados. Poços de petróleo têm sido perfurados com uma pressa tão cega devido ao espírito competitivo que milhões de toneladas de petróleo têm sido desperdiçadas. Deve haver uma vigilância constante contra os interesses privados que procuram apossar-se de recursos que pertencem a todos os seres humanos. Isso aqui é como se ele pegou uma fala aqui do Walter Russell-Bowl, né, em relação ao homem tentar se apossar da criação de Deus. Né, o que o Champlin nesse versículo aqui ele tenta, entre aspas, associar. Né. Aí a partezinha ali, né, segundo a sua espécie, né, como foi mencionado no versículo 11, Champlin fala o seguinte: uma declaração como essa tem sido usada para combater a teoria da evolução. E não há que duvidar que a narrativa sacra dificilmente pode ser conciliada com essa teoria. Aqui ele fala, né, que esse versículo ele pode
ser um contraponto em relação à teoria da evolução. Não há o que duvidar, segundo Champlin. Vamos para o versículo 12. E viu Deus e produziu a terra erva verde, erva que dá semente segundo sua natureza, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui essa parte viu Deus que era bom, comentário de Pulli. Essa declaração é frequentemente acrescentada para mostrar que todas as desordens, o mal e as qualidades prejudiciais que agora estão nas criaturas não devem ser atribuídas a Deus, que as fez todas boas, mas ao pecado do homem que corrompeu sua natureza e perverteu o seu uso. Ou seja, esse finalzinho, quando fala que viu Deus que era bom, é como aquela questão que a gente citou, inclusive até nos vídeos passados, tá? De que Deus, como se Deus tivesse visto que a sua intenção fosse de fato boa, ele de fato cumpriu com o seu desígnio, com o seu propósito da criação, do amor, etc, esse tipo de coisa. E o mal, no caso, ele não foi gerado por Deus, porque isso seria um contrassenso, né? Ele viu que a sua criação era boa, né? Um Deus de amor, em tese ali, né, de acordo com a escritura, o que quer passar o comentarista, né? E aí, no caso, seria um contrassenso dizer que o pecado do homem foi gerado pelo próprio Deus, e aí quis criar uma criação de amor, por exemplo. Então aqui ele cita claramente que essa desordem que há na natureza é culpa do homem, vem do homem, no caso o próprio homem que tem se gerado esse tipo de situação, né? Sempre ainda cita alguma coisa aqui, mas é mais parte biológica mesmo, né? E foi tarde e amanhã, o dia terceiro. Aqui no caso já é o versículo 13. A palavra ereb, que traduzimos por noite, vem da raiz árabe misturar, e significa aquele estágio em que não prevalece nem a escuridão absoluta, nem a luz plena. Tem quase o mesmo significado gramatical que o nosso lusco-fusco, o tempo que decorre entre o pôr do sol e os 18 graus abaixo do horizonte e os últimos 18 graus antes dele subir. Assim temos o lusco-fusco, de acordo com o comentarista aqui, da manhã e da noite, ou mistura de luz e escuridão, em que nenhum deles prevalece, porque enquanto o Sol está a 18 graus do horizonte, quer depois de se pôr ou antes de nascer, a atmosfera tem poder para refratar os raios de luz e enviá-los de volta à Terra. Os hebreus entenderam o significado desse termo a toda a noite, porque era sempre um estado misturado, a lua, os planetas ou as estrelas, temperando a escuridão com alguns raios de luz. Do Ereb, né, de Moisés, no caso noite, veio Erebus, do Hesíodo, Aristófanes e outros pagãos, que eles deificaram e fizeram com Nox, ou noite, o pai de todas as coisas. Isso aqui é basicamente o seguinte, tá, galera? Pelo que eu entendo nessa parte, ele está querendo dizer justamente mais uma curiosidade que poderia ser entendido como foi tarde e foi a manhã, em relação ao pôr do sol, a passagem de tempo dos dias, né, da criação de Deus. Aí ele cita, no caso, uma curiosidade, né, lembrando aquela questão que a gente viu dos outros povos, né, que eles entendiam que o dia ele começava das 18 às 18, outros falavam que era da meia-noite à meia-noite, como a gente entende hoje, né. Engraçado, aí o próprio Champlin ele comenta que isso reitera a indicação do ciclo de 24 horas de cada dia da criação, o que é explicado no versículo 5. Esse versículo também indica o sentido da palavra dia, bem como as várias interpretações que cercam esse vocábulo.
Bom, e é basicamente isso, galera. É a continuação, no caso da vegetação, né, criação, o homem, o que a gente percebeu, o que eu percebi pelo menos nesses versículos, é que uma parte da criação ela foi batizada por terra, seria em relação à terra seca, onde o homem pudesse habitar e ser ali um ajudante de Deus. Né? E aí, no caso, a vegetação cresceria, esse tipo de coisa, para o homem sobreviver, digamos assim. É isso que eu entendo do texto, tá certo? Então, galera, isso foi o nosso estudo de hoje em relação ao terceiro dia da criação. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o seu ponto de vista, se você concorda, discorda, tá certo? A gente está aqui para trocar uma ideia, conversar. Lembrando que é um estudo totalmente pessoal, uma interpretação pessoal, claro, pautada nos comentaristas, né? Eu vou botando os meus pontos de vista também, tá? Mas isso aqui é para todo mundo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo estudo. Próximo vídeo é o quarto dia da criação, do versículo 14 ao 19. Forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.